Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Maravilha? Hoje a gente vai falar de um conceito ali, né, que a gente vai fazer uma outra revisão, porque eu vejo que teve muitas dúvidas a respeito dessa situação. Então a gente vai falar sobre o conceito especificamente de dolo e culpa, né, para vocês entenderem ali bem legal. E aí eu vou basear nesse último caso de que surgiu de novo, né, do Hope Jump ali, que também teve no caso, por exemplo, da Boate Kiss. Então são casos de grande repercussão e sempre cai no elemento subjetivo do tipo, que é o dolo e a culpa. Então vamos lá, vamos começar, rapaziada. Dolo ou dolo, né, e culpa são os elementos subjetivos do tipo. Ou seja, eles estão dentro da conduta, por causa da teoria finalista que o Brasil adota. Então vamos lá, a gente tem o dolo e a culpa que estão dentro da conduta, lá do fato típico. Então o fato típico é conduta mais nexo causal, mais resultado, mais tipicidade, certo? A conduta é ação ou omissão, mais dolo ou culpa. Por quê? Por causa da teoria finalista que o direito penal brasileiro adota. Correto? E aí a gente vamos conceituar o dolo e a culpa aqui. Não vamos sair muito fora desse contexto, vamos ficar nessa perspectiva, nessa teoria, certo? Então vamos lá, dar um resumo rápido, depois a gente vai para a tela para vocês terem uma noção mais legal. Dolo, disse dolo, né? Dolo, crime doloso, é quando a gente quer o resultado, né? Ou assume o risco de produzi-lo, ok? Então nesse caso que ele quer o resultado, né? Então ele está querendo o resultado, é o ato de fazer, né? Ou mesmo de não fazer, né? Porque lembra que pode ser omissivo ou comissivo, né? Ação ou omissão, mas ele quer. Então é o cara que, por exemplo, pega a arma e pum, dá o tiro no outro, né? Ele quis, né? Ele teve ânimos de lesionar ou de matar, nesse caso dá um tiro, matar alguém. Ou ele pega um porrete e pá, dá uma paulada no cara, porque ele quer quebrar uma perna, um braço, ele teve ânimos de lesionar, né? Ânimos necandi, ânimos leadendi, ok? Então nesse caso a gente tem o quer o resultado, ele quis o resultado, mas também permite, na segunda parte do caput, né, da descrição do tipo penal, assumir o risco de produzi-lo, ou seja, é aquele chamado dane-se, né? Então tanto faz, dane-se. Então, eu prevejo o resultado, eu previ um resultado e mesmo assim eu determino que eu vou assumi-lo, né? E aí a teoria da assunção ou assentimento é basicamente uma é sinônimo da outra, mas algumas condutas dizem que a assunção é o simples fato de produzir o resultado, né? Então, quer o resultado, assume o risco de produzi-lo. Então isso seria a assunção. O assentimento, alguma doutrina vai um pouco mais a fundo e diz que quando você fala em assentimento, o que é? É um ato voluntário, consciente, que se determina a produzir o risco ligando o tanto faz, ok? Então basicamente é isso, teoria do assunção e assentimento. E basicamente eles são sinônimos ali, certo? E a gente tem a culpa. Na culpa a gente tem o quê? A gente tem o agente que dá causa ao resultado por imperícia, imprudência e negligência, ok? Então nesse caso, o agente ele não quer produzir aquele resultado, né? Mas ele é consciente e voluntário que ele está fazendo uma situação. E essa situação, ele deu causa ao motivo que gerou uma conduta típica. Certo? E essa conduta típica aconteceu por o quê? Negligência, imprudência e imperícia, ok? E aí a gente tem o tipo penal doloso e culposo. Em regra, né, o nosso Código Penal, ele é doloso, né? E quando há previsão culposa, ela tem que ser expressa, a forma culposa daquele tipo penal. Por exemplo, o homicídio, tem homicídio culposo. A lesão corporal? Tem a lesão corporal culposa. Já o crime de dano, não. Né? O crime de dano, se ele for culposo, por exemplo, o cara que tá descendo a milhão com a bicicletinha ali e falha o freio e ele bate na porta de um carro. Se machuca inteiro. Ali o quê? Não há ele não prevê o resultado ali, talvez ali ele não viu que a bicicleta estava sem e negligenciou. Né? Foi uma negligência ali não conferir o freio da bicicleta. E aí você vai ficar sem poder ressarcir o dano? Não, mas na esfera civil. Na esfera penal, se não há dolo no crime de dano, não há crime na esfera penal, né? Porque ele não prevê a modalidade culposa, ok? Dito isso, a gente vai a algumas espécies. E aí vamos escrever ali que vai ficar mais fácil o entendimento, né?
para a gente entender aqui a conduta, né? Para quem viu aí, eu estava analisando o caso, então vai ter um caso ali no meu Instagram, né? Vai ter um caso que eu analisei uma decisão judicial a respeito da injúria ali. Mas aí o outro caso estava aqui, eu estava postando um vídeo analisando ela, então vamos aqui. Então vamos lá, rapaziada. Então o que a gente tem no direito penal brasileiro, né? O que a gente tem aqui como conduta típica, né? Então a gente tem o dolo, né? Então é o agente que quer o resultado, né? Então essa é a primeira parte. Ou assume o risco de produzi-lo. Certo? Então a gente tem aqui os dois momentos, né? No primeiro momento, que quer o resultado, né? Então nesse primeiro momento aqui, ó, nesse primeiro momento de querer o resultado, né, a gente fala que é o dolo direto. E aí ele pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. Certo? E aqui como que a gente trata isso? O dolo direto de primeiro grau é aquele que eu quero o resultado naquela pessoa em determinado momento. O dolo direto de segundo grau, eu quero aquela pessoa, mas eu preciso atingir um outro bem jurídico, uma outra pessoa para conseguir atingir aquela. É o exemplo clássico, por exemplo, do cara que coloca a bomba dentro do avião. Ele quer matar o cara específico lá, que tá no jatinho, lá o empresário, dono do jatinho, mas ele acaba por consequência e como com certeza ele vai matar o piloto e o copiloto. E para ele, tanto faz que seja qualquer piloto e copiloto. Ele não quer saber deles, mas como ele tem certeza que ele mata, ali não tá nem assumindo o risco, é certeza que ele vai matar o piloto e o copiloto, né? Então ali nesse caso há um dolo direto de segundo grau. E o piloto não, o empresário que ele queria matar seria o dolo direto de primeiro grau, né? Aqui a gente tem na segunda parte do artigo, assume o risco de produzi-lo. Então a gente tem aqui a teoria, né? A teoria aqui, a gente tem aqui a teoria da assunção ou assentimento, certo? Que é mais ou menos sinônimo. E aqui a gente tem o dolo indireto, que pode ser eventual, né, ou alternativo. Correto? Eventual ou alternativo. Aí a gente matou o dolo, certo? A gente matou o crime doloso, né? Em revissão, em regra, o Código Penal. Então, em regra, todo crime é doloso, certo? Em regra, todo crime é doloso. E aí a gente vai ter aqui o quê? A culpa. E aí a gente tem a culpa. O que é a culpa em si? É o agente que dá causa ao resultado. Certo? Então aqui, o agente, ele tem uma conduta. Lógico, ele tem uma conduta consciente e voluntária. Ok? Aqui, ele é consciente e voluntário do que ele está fazendo. Mas aqui, ele não tem o dolo. Então, ele não quer esse resultado e ele não assume o risco de produzi-lo. Mas ele é consciente e ele é voluntário. Só que ele dá causa a um resultado por o quê? Por uma imprudência, né? Que é uma ação. Por uma imperícia, falta de dever técnico, né? Falta de conhecimento técnico. E por negligência, que é uma omissão. Ok? E aí eu vou fazer um gancho já no que eu expliquei e vamos lá. Né? O elemento subjetivo do tipo, a gente não precisa ficar tão preocupado, né, no conceituação. Né? Aqui a gente já matou. Qual que é a conceituação? Elemento subjetivo do tipo, né? Então, como que eu vou explicar isso para trazer na parte concreta para vocês? O próprio nome diz elemento subjetivo do tipo. Por quê? Porque a conduta não é ação ou omissão. Ação, puxei o gatilho. Omissão, deixei de puxar. Ali não tem, ali é conduta, ação ou omissão. Quando eu falo em elemento subjetivo, eu faço referência ao quê? A elemento subjetivo. Então, aqui é um conceito do autor, né? É o conceito de querer do autor.
certo? Então assim, ele quer o resultado, ele assume o risco de produzi-lo, certo? Ou aqui, no caso, ele dá a causa ao resultado, né? Então, o que que é? É uma conduta, né? É uma conduta, o próprio nome diz, não está lá na conduta, né? Não é teoria finalista, não é teoria finalista que a gente usa, né, para conceituar isso? Né? Não é uma teoria finalista que diz que o dolo e a culpa estão lá na conduta? Então é uma conduta, só que é uma conduta o quê? Subjetiva, que está na cabeça do autor. Então ele quer o resultado, ou ele assume o risco de produzi-lo, ou ele dá a causa ao resultado. E isso daqui, como que a gente prova isso daqui? Vamos agora para a parte prática, né? Vamos exceder um pouquinho, né? Para a gente entrar, por exemplo, numa prova oral ali. Como a gente prova isso? Pelos elementos que vão convencer você do fato, ok? Agora, esses convencimentos aqui, que vão levar à prática da conduta, não podem ser elementos, por exemplo, administrativos, certo? Não podem ser elementos de cunho, como se diz, da parte administrativa mesmo, de cunho teórico, vamos dizer assim, teórico, né? Administrativo teórico. Aí vocês vão entender na prática, né? Por que eu falo de cunho administrativo teórico? Porque, por exemplo, não é assim, a determinação ali é o que o cara deixou de fazer ou fez naquele pensamento do agente. Por exemplo, vamos dar o caso lá da rope jump. Vamos lá, da rope jump. O fato de a ponte não ser para pular, né? Eu por exemplo, esqueci a corda, né? Por exemplo, não fiz o registro, né, da empresa, né? Você entendeu? Isso daqui são crimes? São. Só que isso não está ligado à intenção do autor, à conduta do autor, do pensamento dele, do pensamento subjetivo dele. O que que tá? A partir do momento que eu pego uma corda, que é para 100 quilos, e põe alguém de 120, que eu tenho conhecimento disso, certo? Quando eu vejo o grampo ali enferrujado, né? E mesmo assim eu coloco, certo? Quando eu vejo que tá ventando, e aí, por exemplo, eu sei que pode até, aquela corda lá, é até 30 km por hora de vento. Eu tô com o medidor de vento lá e o medidor deu 50 km. Certo? É a mesma coisa, por exemplo, vamos no racha, né? O racha, né? Que a galera acaba querendo fazer a mesma comparação. O racha ali eu previ o resultado, eu já assumi o resultado, entendeu? Então o racha, por exemplo, né? Por exemplo, alta velocidade em via pública, competindo com alguém. Então assim, eu sei que é uma norma proibitiva, não pode tirar o racha, e eu assumo o risco, porque eu tô fazendo ali, entendeu? Agora, por exemplo, alta velocidade, simplesmente alta velocidade, né, onde o freio falha, né? Veja lá a conduta. Ó a conduta do agente, aqui, o pensamento do rapazinho aqui, do agente, né? Eu negligenciei, eu sei que ali que o freio não tá perfeito, certo? Eu excedo a velocidade, mas assim, eu prevejo que pode acontecer, eu falo, não tô tão rápido, né? Eu sou bom de volante, não vai acontecer, sabe? Não, eu consigo controlar. Esse freio ainda tá bom, passou um pouquinho só, entendeu? Então você vê que aqui é uma negligência. Né? Você vê que o pensamento subjetivo dele não é a parte administrativa. Não é assim, passou a data do freio, eu assumo o risco. Não, são vários procedimentos. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto, aí decisão do STJ, atualíssima, né? Atualizadíssima. Por exemplo, o cara que bebe. E você presume que é dolo eventual, que ele assume o risco. Agora imagine o cara, que ele vai lá no jogo, né, a gente tá em época de Copa, toma lá 3, 4 cervejas, sim, ele não tá apto a beber. Aí ele vem a 20, 30 por hora, para em todo o sinal e pum, acaba atropelando um cara de bicicleta. Tá vendo? Ele achou que ele não tava tão bêbado, ele achou que ele conseguia desviar, ele voltou ali devagarzinho, mas veio acontecer. Então não dá pra mim presumir que eu bebendo automaticamente eu assumo o
risco de fazê-lo, ok? Agora, imagine o cara que enche a cara e vai cortando todo o sinal vermelho e ainda verificou que o carro dele tá com os pneus careca. Tá vendo? Que não são procedimentos administrativos, são várias condutas do agente ali que vão formar um convencimento daquilo que ele pensa, aquilo que ele externou. Então tá na cabeça dele, mas as várias condutas ali que ele vai fazendo, elas externam aquele perigo em abstrato, seja, né, a vontade, né, ou seja, assumir o risco ou ele da causa, ok? Então a gente conceitua isso na prática, como se resolve no caso em concreto, ok? E aí vem as pegadinhas, né, do dolo eventual versus a culpa consciente. O dolo eventual, que eu disse, né, é o ato da assunção. Eu previ o resultado, eu assumo esse resultado, eu sou consciente, eu sou voluntário com aquela situação, eu falo, dane-se. Que é o caso do racha, por exemplo, ok? Então ali a gente tende a ser o cara que realmente está assumindo o risco de produzi-lo ali, né? E a culpa consciente? A culpa consciente, diferente do que as pessoas pensam, eu prevejo o resultado também, né? Eu sei que aquele resultado é perigoso, eu previ o resultado, né? Só que o que acontece nesse resultado? Eu acredito que não vai acontecer. Certo? Por quê? Pela minha destreza, né? Por sorte, pela minha agilidade, pelo meu cuidado, né? Digo cuidado entre aspas. A gente acha que ele está fazendo uma conduta negligente, mas há um cuidado subjetivo na cabeça dele, né? Então, o que a gente fala aqui, né? Na culpa, ele exorbita o dever de cuidado. Certo? Então, na culpa, o que há? Há uma exorbitação do dever de cuidado. O que é isso? Ele tem um dever de cuidado objetivo, que todo mundo precisa ter. Então, aqui está o dever de cuidado objetivo, que todo mundo precisa ter, certo? Só que ele passa por cima, ele dá causa, né? Ele pega e fala assim, eu dou causa ao resultado. Então, eu pego esse dever objetivo aqui, né, o dever objetivo, né, que eu tenho ali de proteção e acabo por dar causa a um resultado. Certo? Então é meu dever de objetivo ali de prestar atenção ali, dever de cuidado objetivo de prestar atenção naquela conduta que eu exorbito. Eu passo por cima. Mas aí o quê? É um dever objetivo de cuidado da conduta. Eu não assumi o risco e nem quis o resultado. Correto? E aí a gente vê a diferença da dolo eventual para culpa consciente, né? E a gente tem também aqui a culpa imprópria, né? Também nesse conceito. Então aqui que é política criminal, né? Política criminal. Então o que é a culpa imprópria? A culpa imprópria é aquele agente que ele dá causa pro resultado, certo? Só que ele começa num ato doloso, né? Ele tem um ato doloso, mas por um erro inexcusável, né? Que ele devia ter um pouco mais de dever de cuidado, olha lá, um pouco mais de dever de cuidado, eu evitaria, né? Mas acontece o quê? Eu não tive esse dever de cuidado. E eu comecei com um ato doloso, mas por um erro inexcusável, isso vira culpa, né? Que chama também de putativo. Né? Então assim, é o conceito do putativo, né? É uma falsa percepção da realidade. Eu tive uma falsa percepção daquele ato delitivo. Então o que a gente fala? Né? Por um erro inexcusável, eu devia ter um dever maior de cuidado, né? Eu acabei tendo uma equivocação daquele ato ali, daquela conduta típica ali. Daquele ato ali que ele se equivoca, ele se equivoca. Então o que a gente tem ali? Ele começa como um ato doloso, né, mas por um erro inexcusável, ou seja, se ele tivesse um maior dever de cuidado, aquilo não aconteceria, mas por política criminal, aquilo ele responde a título de culpa, por um conceito putativo, ou seja, uma discriminante putativa, né? Vamos dar um exemplo ali, por exemplo,
né, como eu já dei em outros exemplos, aquele cara ali que tá dentro da casa dele e, por exemplo, o guarda da rua ali sempre avisa que vai entrar ali, naquele momento ele parece que ele não vê ninguém na casa e ele vê, por exemplo, um registro vazando. Aí ele entra na casa, a pessoa vê a sombra e fala, nossa, estão invadindo minha casa e pau, pica o tiro no cara. O que ele acha? Ele acha que um cara tá invadindo a casa dele, aqui ele acha que há uma invasão, então há um perigo real e iminente, né? E ele dispara. Ele dispara o quê? Ele dispara como se fosse legítima defesa. Então aqui tem o dolo do disparo, certo? Mas por uma falta de dever e cuidado ali, só vendo a sombra, por uma discriminante putativa, né? Ele acredita ali que está amparado por uma norma permissiva, ele acaba não tendo o dever e cuidado que ele deveria ter, ali esperar alguns segundos ou ver, e acaba por acertar ali o guarda, o vigilante da rua. Correto? Então a gente tem todos esses conceitos, rapaziada. Então eu voltei nesse tema, por quê? Para deixar bem mais claro, para deixar bem certa essa conduta, por quê? Para a gente não cair em falsas contradições, achando que o que vem antes ali, né, seja na parte geral, administrativa, ele vai influenciar no elemento subjetivo do agente, né? A conduta que leva o agente a determinar é os fatos concretos da ação do agente, ou seja, é o elemento subjetivo. Então nesse caso a gente tem o quê? O que o agente pensa, a intenção dele. E como se faz essa prova? Pelo que ele vem, pelo resultado que ele toma das decisões, obviamente, pelos resultados mas não pela parte administrativa, não pelo conceito amplo, né? Que eu vou voltando lá e vendo que aqueles conceitos amplos lá, por exemplo, a falta de uma documentação ali vai determinar. Agora, por exemplo, que nem o caso da Boate Kiss, por exemplo, né? A gente vai lá, para quem viu lá, eu assisti esse julgamento inteiro, mas pra você entender, né? Ele começa como culpa consciente, certo? Ele prevê o resultado, porque ele faz algumas ações ali, os donos, e aí acaba por aquela tragédia. E aí, por que vira dolo eventual? Porque quando você vai investigando, o que acontece? Você vê que a boate era para 1.000 pessoas e ela tinha 1.300 pessoas, certo? A boate era para ter 4 saídas, tinha 2. Na hora que as pessoas gritam fogo, o segurança tranca a porta e não deixa as pessoas sair. Aqueles fogos não eram para lugar fechado. Aqueles fogos foram comprados em lugar que não podia ser comprado. Ok? Então ali você junta tudo, tá vendo? Não é os atos administrativos. Se eu tivesse comprado o fogo ali, que não poderia ser jogado na boate, ali sim, eu previ o resultado, mas eu realmente achei que não ia acontecer. Ali é um ato administrativo. Ter nota ou não fiscal, não vai falar que eu assumi o risco ou não. As condutas que subcedem do fato em si, daquele fato de tomada de decisões, sim que vão determinar se é o dolo eventual, a culpa consciente, a culpa própria, a culpa consciente, ou ou assumir o risco, ou querer o resultado, ou a imperícia, imprudência, negligência, entendeu? Ok? A culpa é imprópria. Então, não é, por exemplo, não ter a nota fiscal. Certo? Não é, por exemplo, estar a 1 metro de diferença o extintor do lugar que era. São as várias condutas que vai determinar aquele tipo para conceituar o elemento subjetivo que está dentro da cabeça do agente, o elemento subjetivo do tipo, aquilo que ele tinha de subjetividade para atingir aquela conduta, ou seja, aquela ação ou omissão, o que levou ele na parte do intelecto a ter aquela conduta, a agir daquele jeito. Então ele assumir o resultado, ele querer o resultado, ou ele dar culpa, dar causa ao resultado, certo? Ou ele erroneamente, né, acreditar estar amparado por uma norma permissiva, né? Por exemplo, né? Aí tudo isso vai influenciar, mas o quê? Naquele momento de conduta, naquelas ações tomadas pelo elemento, né? Pelo agente em relação ao elemento subjetivo, né? Não, por exemplo, determinantes ali que estão agregadas a outras fases ali daquela intenção do agente. Então, a conduta é sim fazer a conduta ou não fazer. Então, ação ou omissão. Mas o próprio nome diz para vocês. Elemento subjetivo. Então eu tive uma ação, apertei o gatilho ou deixei de fazer, né? Então aí você tem. Agora, o elemento subjetivo é aquela intenção do agente. Elemento subjetivo do tipo penal. A intenção do agente. E aí como que eu provo isso? Com as formas ali que ele agiu.
entendeu? Naquele momento fatídico, né? Agora, o que veio antes pode ser quando aquilo influenciou diretamente, como eu disse, né? Aí você tem vários elementos que falam assim, pô, mas aí não tem como eu não assumir o risco, né? Você põe mais gente na boate, você não tem extintor, você põe o fogos que não é, mas ele ter nota fiscal ou não do fogos não vai ser, entendeu? Vai ser toda uma conceituação a representar aquele fato. Por exemplo, imagine se a pessoa vai pular aquele dia do rope jump. Aí, a hora que você vê o 15º pulo, deu problema. Então foi no 15º pulo que a pessoa se esborrachou lá fatidicamente. Aí você vê no segundo pulo, alguém torceu a coluna. No terceiro, quinto pulo, alguém quebrou o braço. No quarto pulo, a corda quase se soltou. Aí sim. Aí não dá dúvida. Pô, aí tá prevendo o risco. Aí estão assumindo o risco. Tá acontecendo fatalidades, entendeu? Então, ali sim. Agora, podia ter agido com dolo direto? Podia, óbvio que podia. Mas você entendeu como que... Imagine, por exemplo, que eu faço fogos na boate e aqueles fogos são comprados sem nota fiscal, certo? E o fogos não é para ser feito ali, né? Mas eu acredito ali que eu vou tomar um jeito. Então, eu tiro as partes que queimam, de propagação de fogo, eu coloco mais extintores, a hora que alguém grita fogo, eu abro a porta para todo mundo, tá vendo? Então assim, opa, ali ele prevê o resultado, ele achou que ele podia evitar, e ele fez tudo ali, num contexto, apesar daquele ato ali, aquele simples ato por si só, não dá para prever que na cabeça dele tava assim, eu vou botar os fogos ali na minha boate e ó, tô nem aí, mate ou não. Agora, a partir do momento que ele toma ali várias decisões ali que se equivocam com o direito de dever e de cuidado, ali começa a sair da culpa consciente, né? Eu começo a pensar assim, opa, aí eu já tô começando a ligar o dane-se, ok? Então é isso aí, rapaziada, espero que tenham gostado, né? Eu tentei transformar aula teórica, né, sobre dolo e culpa na praticidade do dia a dia. E essas questões ali, de forma geral, não caem em prova de múltipla escolha, mas vão cair, vão ser cobrados em provas orais e provas escritas. Eles vão pedir essa conceituação, por quê? Porque eles vão dar casos, né? Eles vão explicar os casos anteriores, explicar a conduta final e ali no tete a tete, numa prova oral, também vai ser questionado sobre isso. Ok, rapaziada? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, sucesso, espero que tenham curtido a Copa aí, tamo junto, valeu, quem gostou, deixa o like, abraço.